Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está feliz aqui essa noite? Glória a Deus. Agora sim. Deus é bom? Deus é bom? Quem crê que Deus é bom? Abre tua Bíblia em Atos capítulo 27. Eu ia pregar hoje sobre o cego de Jericó, aprendendo a enxergar. Estava em dúvida, estudei sobre... Tem uma mensagem que está no meu coração sobre perdão, a base da nossa crença. Mas agora aqui, quando sentei, esse texto subiu ao coração. A gente vai fazer o quê? Atos capítulo 27, verso 15. Aleluia! Estamos há 2 semanas, da virada do ano. E quem crê nas viradas de Deus? Deus ainda é aquele que cria circunstâncias para te favorecer. Às vezes a gente está no treinamento com Deus e não sabe. Estamos sendo treinados, capacitados pelo Senhor para um propósito. Não sei o que acontece com os crentes no final de ano. Percebo que muitas pessoas estão ligadas a... O mundo em si, ele parece que para, para as comemorações. As pessoas, eles ficam com o coração voltado e preocupados com muitas coisas acerca do fim do ano. Mas a gente entende que não é sobre final de ano, nem começo de ano, mas em quem nós temos crido que faz toda a diferença. Alguns estão esperando 2026 vai ser melhor do que 2025. Não. O ano não traz consigo. Claro que existe o Kairos de Deus, que é um tempo determinado por Deus. Existe favor de Deus em estações específicas. Mas a maneira como eu entro no ano é que determina. Não o ano vai determinar o que eu vou viver, mas a minha crença no que Deus fez vai determinar como eu vou viver o ano. Amém? Então, vamos ter uma celebração daquela de virada. Eu queria que você... Acho que se a gente for colocar um tema nessa mensagem, vai ser: aguenta firme, permaneça no descanso. Você pode dizer para você mesmo: eu vou ficar firme e vou permanecer no descanso. No livro de Hebreus, o escritor de Hebreus fala algo sobre... Só há uma parte na Bíblia, depois que a nova aliança é inaugurada, na nova aliança, que nos ensina a se esforçar por algo. O texto de Hebreus diz que devemos se esforçar para entrarmos no descanso. A palavra esforçar ali em grego é ser diligente, cauteloso, porque a nossa parte se alimentar. A nossa parte é a melhor parte, é se alimentar, é fazer a coisa necessária, se alimentar de Jesus. Por quê? Porque dentro do processo, eu preciso entender que há situações que eu não posso lidar com essa situação na carne. Eu preciso aprender a usar as armas e as ferramentas de Deus. Um dia desse eu acordei e eu percebi que meu coração queria se encher de raiz de amargura. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar um louvor e passei aquela manhã adorando ao Senhor em adoração e checando minhas crenças. E quando eu fui em adoração, o Senhor, através de sua presença, Ele consegue fazer algo. Nos levar para a consciência de quem Ele é. Porque quando você fica ocupado com você mesmo, você vai se encher de razão e de justiça própria. Enquanto Adão estava consciente da glória de Deus e da obra que Deus criou, a Bíblia diz que até Eva ele olhou como uma bênção. E ele disse: essa é carne da minha carne, osso. Ele estava elogiando Eva quando a viu. Mas quando ele está ocupado consigo, consciente de si mesmo, que o Senhor pergunta porque ele se esconde, ele diz que está nu, e ele começa agora a apontar. A gente começa a arrumar um culpado. É o governo, é a crise. Não estou dizendo que, você faça bem suas escolhas, mas muitas vezes quando a gente começa a se ocupar, que esse é o trabalho do diabo, fazer você se ocupar com você.
Porque é um tipo de coisa que muitas vezes a igreja não percebe, que é a justiça própria. A pastora Bruna pregou domingo um pouco sobre justiça de Deus, justiça própria. E a revelação da graça, gente, não está em querer fazer tudo o que você quer. Isso não é revelação da graça. Amém? Até porque Deus não te libertou do pecado. Para o pecado Ele te fez morrer. O pecado ali é natureza, origem, estado de pecado. Embora você peque, Deus não te vê mais no estado de pecado, porque Ele te vê no estado de justiça por causa de Jesus. Você tem uma posição e uma oferta que foi aceita, uma oferta perfeita para te manter em uma posição aceita diante do Pai. E essa oferta chama-se Jesus Cristo, um Cordeiro perfeito que Deus ofereceu por nós, amém? Então Deus me vê, tudo que Deus criou a partir do que é espiritual. Então Ele me vê primeiro a partir desse mundo espiritual. Romanos 8:9 diz que, embora andamos na carne, mas Deus nos vê no Espírito, ou seja, nos vê pela verdadeira realidade. A gente precisa aprender a se enxergar da maneira que Deus nos enxerga. Quando olhamos para as circunstâncias da maneira que Deus enxerga, isso é fé. Vê como Deus vê. Deus compartilhou com a gente a sua visão, até porque temos a mesma natureza, o mesmo Espírito, e os nossos olhos do entendimento se abrem e a gente começa a enxergar como Deus enxerga. Isso é fé. Todo mundo está vendo um gigante, Deus está vendo o quê? Uma promoção. Um menino que foi ungido para ser rei, onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então, tudo muda quando eu aprendo a enxergar. Só que Adão, consciente de si, culpa Eva. Então, é se ocupar com você. Eu merecia mais. É igual o irmão mais velho do filho pródigo. Vem esse, gasta tudo, e agora o pai já reconciliou ele, já está dando festa por ele. Aí é onde entra o que a pastora Bruna disse: o mesmo sangue que purificou os seus pecados, purificou também o do seu irmão. A mesma graça que te limpa é a que limpa teu irmão. O mesmo perdão que a gente precisa, nosso irmão também precisa. Amém? E justiça própria é algo que não é muito entendido, mas é o primeiro pecado para decair da graça. Até porque ninguém cai da graça porque pecou. Quando você peca, você já caiu da graça há muito tempo. Entendeu? Não é o pecado que te faz cair da graça, é a justiça própria. É a confiança em você mesmo. Mas vamos para algo aqui. Atos 27. Quem achou, diga amém. Eu sei que o número hoje não é tão grande, mas há algo que influencia o ambiente quando você vibra com a palavra, quando você tem expectativa. Jesus entrou em Marcos capítulo 6, na Galileia. A Bíblia diz que ele não pôde operar muitos milagres, só curou uns poucos enfermos ensinando a palavra. Então, o que determinou ali os milagres foi a expectativa do povo. A Bíblia não diz que ele não quis, a Bíblia diz que ele não pôde, porque tem algo que impede o agir de Deus, é a incredulidade. Não é que Deus seja menor do que isso, é porque Deus estabeleceu a lei da fé para fluir na nova aliança, amém, conosco. Deus não precisa das tuas obras, mas Ele precisa que você acredite, porque Deus estabelece a salvação e a vida debaixo da salvação pela fé, porque o homem foi criado para viver pela fé. O que faz ele cair é desacreditar do que Deus disse, e o que faz você ser salvo é acreditar na promessa do que Ele fez por você. Amém? Não há mérito no homem. Então às vezes tem coisas que sabemos, até experimentarmos praticar o que a gente já sabe. Vamos lá, Atos 27, verso 15. Quem aqui já experimentou viver algo que já tinha sido revelado, mas só se tornou relevante na situação que você está passando? Deus falou com você, mas você só experimentou aquilo quando você começa a passar por aquilo. Você sabia, mas agora você está passando. Tem alguém comigo? Vamos? Eu gosto dessa água da igreja, porque ela é cheia até... É igual as bênçãos de Deus. Você tem que ter cuidado na forma que pega na garrafa, porque ela vai... Entendeu? E sendo o navio lançado para fora do curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobras,
e nos deixamos ser levados. Passamos a sul e bem próximo de uma ilhota chamada Clauda. Foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguimos recolher o bote para dentro do navio. Empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação, para reforçarmos a embarcação com cordas. E temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançamos fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistadas por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, diga muito tempo. E após muito tempo sem comer, diga muito tempo, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os, falou: senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado todo esse dano e prejuízo. Quem conhece essa passagem sabe de uma viagem que estava levando Paulo como prisioneiro para um determinado lugar. E nos primeiros versículos que a gente vai ler já já, a Bíblia diz que eles estavam em uma cidade, estavam em um porto chamado os Bons Portos, mas porque o inverno de lá é muito forte, eles decidiram sair daquele lugar. Mas Deus deu uma palavra para Paulo. Quantos entendem aqui que a nossa vida agora é guiada pela palavra de Deus? Tudo que Deus faz, Ele vai ter uma palavra dita para nós, sim ou não? Sim. E alguém vai dizer: como eu vou ouvir Deus? Na verdade, nós somos programados para desaprender a ouvir, mas nós nascemos e fomos feitos para ouvir o Senhor. Somos feituras dele, nascemos dele para ouvir o Senhor. Amém? Quem já recebeu uma palavra de Deus aqui? Tudo que Deus vai fazer, Ele envia a sua palavra. Só que vamos para o verso 22. Paulo diz: isso poderia ter sido evitado, mas agora, eu estou esperando que algum de vocês gritem essa noite: é agora. Sabe coisas que não eram para ter acontecido, mas aconteceram. Diga: mas agora Deus ainda tem seus planos. Deixa eu liberar uma palavra profética, porque eu ia ensinar sobre perdão essa noite, mas quando eu sentei, algo queimou meu coração. Deus não é pego de surpresa. E Deus sabia o plano A e o plano B. É por isso que Ele vai lá no futuro, volta onde você está. O que é uma palavra ou uma promessa do ponto de vista de Deus? É Deus ir no futuro, enxergar o que está para acontecer, ver o caminho da direita, o caminho da esquerda, o caminho C, o caminho E, volta onde você está e traz o futuro para o presente. Receber uma palavra da parte de Deus é Deus trazendo o futuro para o teu presente. Então o diabo sabe disso, e tudo que ele está fazendo hoje é encher sua mente de mentira, de engano, de preocupação, fazer com que você solte a semente, que é a palavra de Deus, para que essa semente não germine em uma árvore estrondosa, maravilhosa, cheia de frutos e colheitas. Porque quando Deus libera uma palavra é porque colheita vai vir na certa. Deus nunca vai liberar uma palavra sem pensar em uma colheita. Ele criou um caroço de manga pensando em uma floresta. Você pode ver um caroço de manga, uma semente. Deus vê uma árvore que vai botar novas sementes. Então a coisa não vai parar, porque Deus vê o fluxo das coisas. E Deus não é pego de surpresa. Deus sabia quem ia sair, quem ia ficar. Deus sabia o que ia acontecer, o que não ia. Deus sabia que ia quebrar, que não ia quebrar. Mas Deus também sabia que você precisava de estruturas. Meu Deus do céu.
Veio uma palavra profética agora. Agora, irmão, vou ser sincero. Sabe aquela coisa que você não se programou, você não planejou, você nem sabia? Você está admirado, mas Deus? Não. Ainda tem algo para acontecer. Eu não estou falando isso para te animar. Ainda tem algo para acontecer. E não é sobre final de ano, que essa coisa, vai chegar a 31, não. Pode ser hoje. Ainda tem. Olha para o irmão que está do lado, mais lindo, mais, né? Alguns hoje estão em falta. Final de ano, João, é bronca. Todo ano é mesmo. Você vai para qualquer igreja, você vai ver final de ano. Por quê? Porque o trabalho do inimigo é ocupar as pessoas com as coisas dessa terra. E aí um monte de gente vai fazer um monte de dívida para no ano que vem estar tudo orando e buscando a Deus para as dívidas serem pagas. Olha para alguém e diga: ainda tem coisas para acontecer. Diga: ainda tem algo para acontecer. Só termina quando Deus diz que termina. Só acaba quando Deus diz que acaba. Na sua história pode ter vírgulas, mas vírgulas não é o ponto final. Só Deus pode pôr um ponto final. Não coloca um ponto final onde Deus colocou só um parêntese. Olha para o teu vizinho e diga: essa fase na minha vida nem eu mesmo sabia que ia passar. Diga: estava em parênteses. Sabe aquela coisa que isso se torna relevante depois que você só ouviu falar, você só viu de longe, você nem sabia. Porque uma coisa é ouvir falar de tempestade, outra coisa é estar no barco na tempestade. Diga: parênteses. Agora para o diabo ouvir, porque agora, irmão, vai parecer que a igreja está entupida de gente até o talo. Porque o nível de unção, de glória que vai ser derramado aqui hoje, o mover das águas por dentro de você, você vai sair daqui tão robusto. Alguém pensou: vai ser mais uma celebração. Vou passar meu tempinho ali, dá 2 horas eu vou para casa. Diga: ainda tem algo para acontecer. Aquele que começou a boa obra. 2 de Coríntios, a primeira diz, capítulo 2, 14 diz: fiel é Deus, que me conduz em triunfo, que sempre nos conduz em. Então, se não está tendo triunfo, não é o fim, é a fase do parênteses, que Deus fecha colchetes. Já viu aquela frase que você está escrevendo e você bota parênteses? Tem um significado nisso, não é? Mas não é o ponto final. É só uma fase que entrou em parênteses, mas a história vai continuar. E eu já ouvi e vou dizer para vocês: não acaba em morte. Não vai acabar em morte. Você não vai ser destruído nessa situação. O barco pode estar se acabando. As tábuas do barco podem não aguentar a pressão, mas a estrutura e a palavra que Deus te deu foi feita para a pressão. E quanto mais o diabo pensa que venceu, mais você está crescendo e ficando mais forte. Oh meu Deus, olha para alguém e diga: tem algo dentro de você acontecendo e você não percebeu ainda. Porque alguém que vai para a academia e que não tinha os músculos desenvolvidos e agora começa a desenvolver, alguém olha e diz: está tomando esteroide, está tomando bomba, tá, né? É um vício. Mas ninguém vê a disciplina e todo dia está ali treinando, não é verdade? Algo está sendo exercitado e daqui a pouco vem para fora. O que as pessoas estão vendo do lado de fora levou meses para ser construído. Alguém foi tão rápido? Foi não, meu filho. É porque agora está sendo visível. Crescimento é do mesmo jeito. Primeiro cresce a raiz.
Enquanto raiz cresce, ninguém vê nada. É por isso que algumas coisas na tua vida ninguém está vendo nada e nem você está vendo. Mas Deus está construindo algo muito grande. Alguém pode olhar para o vizinho que está do lado e diga: Deus está fazendo algo muito grande nisso. Aquilo que é para acabar em morte, Jesus disse, ele está só dormindo, é para a glória de Deus. Todo mundo disse: mas Lázaro morreu. Ele disse: mas essa enfermidade não vai terminar em morte. Como é que você recebe uma palavra e o cara morre? Enquanto Deus não disse que acabou, não acabou mesmo. Até mesmo que no natural alguém tenha morrido, mas Deus disse que não ia morrer, então para Deus não está morto. Só vai morrer se para você estiver morto. E o trabalho do inimigo é te enganar e fazer você acreditar que morreu. Mas enquanto tiver fé no seu coração, acreditar que está vivo, Deus está dizendo: viverá. É por isso que tudo tem a ver com a forma que você enxerga. É sobre crença, é sobre acreditar. Poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Sim. E o que é que você fala sobre os ossos, Ezequiel? Osso seco, escute a palavra do Senhor. Você vai criar carne, você vai criar nervo. Sabe por que você entende que está crendo ou não? O que você anda dizendo sobre o vale é para a glória de Deus. Estou crescendo no meio disso, estou aprendendo algo muito grande. Deus está criando as estruturas em mim. Não, você está reclamando, murmurando, falando mal. Tem alguém comigo hoje? Diga: fé é ver o que Deus vê e falar o que Deus fala. Mas vamos voltar para o texto, porque tem muita coisa aqui. Eu nem pensei que ia. Vai ter um dia que a gente vai ter uma vigília. Ó, Paulo pregou e Eutico caiu. Só espero que Zésa não caia, né? Que Eutico caiu e morreu. Então pronto, Eutico já foi e voltei, é verdade, quase que morre. Foi lá. Mas Jesus disse: não, César, tu ainda vai servir, nós somos a graça. Verso 22. Entretanto, diga agora. Então tudo aquilo estava acontecendo. O navio saiu de bons portos. No meio do caminho, irmão, veio uma tempestade de Torá. O curso das coisas mudaram. E aí Paulo se levanta. Aí tem a palavra de Deus para consertar as coisas. Deus tem que levantar sua vontade. No meio do caos, sempre Deus vai mostrar a vontade dele. Amém? Para quê? Para você não ficar sem rota, para você não ficar sem destino. Isso mesmo, até as crianças. Aí ele diz: entretanto agora, exorto-vos a que ter bom ânimo numa celebração como essa. Vendo um pastor lindo pregar é uma coisa. Está rindo, Renata. Outra coisa é ter bom ânimo dentro de um barco, no meio de uma tempestade. Porquanto não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio será destruído. Algumas coisas até foram tocadas, mas a tua vida foi preservada. Alguns objetos, alguns valores podem ir embora, e Deus é aquele que pode trazer em dobro aquilo que se foi. Amém? Mas você está de pé. Você está preocupado com coisas, nada é nosso. Não sei porque você está preocupado com aquilo que não é seu. Primeiro que ninguém te pertence, nem você pertence a ninguém. Você pertence ao Senhor. E tudo que é nosso não é nosso, é dele, amém? Então às vezes a gente fica com medo de perder algumas coisas, mas na verdade a gente nunca perdeu. Tá bom. E ele disse: isso poderia ter sido evitado, mas vocês podem fazer uma coisa muito importante hoje. Algumas coisas poderiam ter sido evitadas, mas tem uma coisa que Paulo está nos ensinando aqui a fazer no meio do caos, no meio da situação. Diga comigo bem alto: bom ânimo! Bom ânimo! Aprenderam? Rapaz, vocês estão animados. Diga: no meio de tudo isso,
Uma lição eu aprendi: a não deixar que as circunstâncias, que o diabo, que as vozes inferiores influenciem meu coração e eu perca aquilo que eu tenho de melhor: a alegria do Senhor, o prazer de estar vivo e o bom ânimo que recebi dele. Porque enquanto tudo isso não se resolve, você precisa estar bem e ter ânimo, para entender que é um dia de cada vez. Você não morreu, tem reviravolta, amém, é para a glória de Deus e não para a morte. Mas se eu já ficar acabado antes de enfrentar o gigante, porque tem gente que morre antes da batalha, igual os 10 espias, foram vencidos sem nem ter batalha alguma, porque permitiram que o inimigo conduzisse a maneira de pensar deles, não gerenciavam o que pensavam. Por quê? Porque se a minha mente não estiver renovada com a palavra, quem vai governar minha mente, minhas emoções, minhas circunstâncias e aquilo que eu estou vendo. Diga: andamos por fé. E disse: isso poderia ter sido evitado. Entretanto, exorto-vos, exortação, que tenham bom, primeira coisa, ânimo. Amém? Paulo já tinha falado, mas agora eles estavam passando. É muito forte. Essa coisa não depende mais da situação, mas do estado de espírito. Há coisas que nós estamos passando que não dependem mais das circunstâncias, depende de como eu vou reagir a elas agora. Eu não posso controlar todas as coisas que estão à minha volta e a maneira como as pessoas me tratam, que elas falam sobre mim. Mas eu controlo para onde eu vou olhar e para quem eu vou dar minhas emoções. Onde vou gastar a minha energia e meu foco. Isso é minha responsabilidade. Diga: é minha responsabilidade. Se alimentar é sua responsabilidade. Só que muitos não estão se alimentando e querem ficar bem, mas não tem como, porque você está dando sua atenção a algo que é inferior à verdadeira verdade. Por trás das cenas tem algo muito grande sustentando tua vida. Só que você anda pelo que está vendo, acostumou-se com o que é natural, mas Deus está tentando te ensinar a viver a partir do sobrenatural. Amém? Vamos começar no verso primeiro. Não, vamos entender o verso primeiro, senão a gente não vai entender a história. Vai lá para o verso primeiro. É por isso que algumas coisas você não pode pular processo. Não pode desprezar os pequenos começos. Se você não entender o início, você não vai, na metade do caminho, compreender a jornada. A base, o início é muito importante. Então foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros pesos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Verso 2. Embarcamos no navio de Adrimítrio. Olha que nome lindo. Quem quer ter filho? Adrimítrio. É grego. É lindo esse nome. Eu creio que se Renata ainda tiver mais 2 filhos, um será de Adrimítrio. Que estava prestes a navegar para alguns portos pelas costas da província da Ásia. E saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, outro nome lindo, um macedônio de Tessalônica, verso 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, num sexto. Não, aqui é outra história. É Atos 26, pelo amor de Deus. A gente está no 27. É 27. Coloca o verso 10. Eu quero a viagem de Paulo. Volta por 5. Agora, verso 6. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a rumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Verso 7. Navegamos lentamente por muitos dias e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Quinido, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante. Navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona, verso 8. E enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons, perto do qual ficava a cidade de Lazéia, verso 9. Tendo perdido muito tempo, porque eles projetaram a viagem para um lugar,
mas eles perderam muito tempo por causa das adversidades no caminho. Eles pararam em bons portos e, por ter perdido muito tempo, tomaram essa decisão. Agora a navegação por aquelas águas tornaram-se por demais perigosa. E eis que o dia da expiação já havia passado. O dia da expiação era um tempo que os judeus passavam para jejuar sem comer, igual a Páscoa, tipo a Páscoa. E portanto Paulo os advertiu, verso 10. Senhores, antevejo. O que é uma palavra da parte de Deus? É a visão do futuro no presente. Senhores, aqui é uma palavra de sabedoria. É quando Deus prevê o futuro e traz para o presente. Porque também existe palavra de conhecimento. É uma revelação do passado e do presente. Mas aqui é a revelação do futuro. É um dom de revelação chamado palavra de sabedoria. A viagem será desastrosa, com várias e muitos prejuízos, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias. Paulo disse: eu não estou só preocupado com as cargas e o navio, mas até com as nossas próprias vidas. Ele recebeu uma palavra da parte de Deus, uma visão do que ia acontecer. Verso 11: todavia o centurião, em vez de dar ouvido às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do... Você vai ouvir um preso que se diz ser espiritual, ou vai ouvir o capitão do navio que está acostumado a viajar naqueles tempos? Você vai ouvir Deus ou os especialistas? Os especialistas estão dizendo: vai ser o ano que a economia vai quebrar. Mas Deus está dizendo: vai ser o ano que você vai crescer como nunca. Olha para o teu vizinho e diga: você tem uma escolha hoje. Ou se move pelo que está vendo, ou se move pelo que Deus diz. Ou vai ficar com os especialistas. Não é que a gente tem que fingir que as coisas não estão acontecendo. Aprenda, entenda, estude, conheça, para não ser um leigo, amém? Mas existe uma outra realidade. Filipenses 4:10: o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá. Oh my God. Pega no ombro de alguém e diga: Deus não só tem queridos na tua vida. Deus tem Sidom, Deus tem corvos, Deus tem... Porque você acha que esse é só o meio de Deus prover. É por isso que você só está crendo nisso. Mas Deus tem inúmeras formas de te abençoar, de fazer a graça superabundar em tua vida. É por isso que hoje Ele quer que você jogue a sua mentalidade pequena fora e comece a pegar vasos emprestados. Mas não pegue pouco. Algumas pessoas aqui, Deus está esticando a fé, esticando a mentalidade para coisas maiores acontecerem. Algo maior ainda não aconteceu, não porque Deus não quis fazer, ou porque Deus não estava proposto a manifestar, mas porque a tua mentalidade está muito pequena. Então Deus te leva a processos onde tua mente vai ser renovada, crenças vão ser mudadas, estica bem as cordas, estruturas são montadas para que coisas grandiosas aconteçam. Até a tua forma de orar Deus quer mudar. Está na hora de orar por coisas maiores. Vou melhorar, eu vou orar orações do tamanho de Deus. Porque muitas vezes o teu tipo de oração está baseado em uma crença de escassez. Senhor, me dá só isso aqui para pagar meu aluguel. Por que você não ora para ter 2 casas? Eu vou dar uma casa para alguém. Já percebeu que a gente não faz esse tipo de oração? Por quê? Porque é crença de mediocridade. Mas deixa eu voltar para aqui, senão eu saio do tema. Todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir... A gente vai ouvir quem? Os especialistas, né? O cara é piloto. O centurião disse: eu vou ouvir Paulo, um cara que está preso, se diz homem de Deus. Eu vou ouvir o pastor, meu líder, ou eu vou ouvir a voz da razão. A economia está dizendo algo. É ou não é? Preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário o dono do navio e o piloto. Quem sabe mais? Paulo. Já percebeu que quem anda pelo Espírito está um passo à frente? Sabe coisas que até os especialistas não sabem. Sabe algo. Olha para o teu vizinho e diga: você sabe algo. Alguém te chama de louco, de doida, de doido. Mas quando as coisas apertam, é de você que as pessoas querem conselho. Porque sabe que de você sai cura.
sai verdade, sai fortaleza. Pode até dizer que você é doido. Mas quando tudo aperta, a quem eles recorrem? Tem alguém comigo? Quando eu estou pregando debaixo de uma unção profética, é diferente de ensinar para vocês. Por isso que não tem um tema específico, uma coisa pré-definida. Não sei o que vai sair daqui. Amém? Aí ele diz, preferiu seguir as sugestões do proprietário do. É por isso que muitas vezes a gente tem que parar para ouvir o Espírito Santo. Porque muitas vezes no natural a gente está todo encaixado em uma fórmula e um molde de estruturas religiosas. No agir de Deus, de como vamos fazer a coisa, de tanto fazer do mesmo jeito, acabamos sempre fazendo a mesma coisa. Mas muitas vezes a direção do Espírito vai contradizer tudo que você está fazendo. E ouvir o Senhor é algo muito importante. Porque todo mundo tem razão dentro da situação. Todo mundo vai dizer para você o que você deve fazer. Mas ninguém é Deus para saber o futuro. É por isso que se você for pela cabeça das pessoas, você está frito, assado. Melhor assado, Renato. Não quer dizer que nós não temos que ser humildes e aprendermos com liderança. Isso também é submissão. E na submissão existe promoção e favor. Amém? Tanto é que Salomão era o mais sábio. Mas por que cercou de pessoas sábias? Porque ninguém sabe tudo. A gente precisa de conselhos. Precisamos ouvir outros. Precisamos se cercar de pessoas que nos levem para o entendimento correto. Porque temos pontos cegos. Amém? Nós não sabemos tudo e não enxergamos tudo. Tem alguém que está enxergando que você não está enxergando. E é importante ouvir. Isso é sabedoria, se cercar de sabedoria. Já dizia Provérbios: quer ser tolo, ande com tolo. Quer ser sábio, ande com sábio. Não tem como ser sábio andando só com gente tola. E humildade é um dom de Deus, vem de Deus isso. Prefiro seguir verso 12. Vai lá, som na caixa, maestro. Levando em consideração que o porto não era... Olha, ele leva em consideração o piloto, o dono do navio. E qual foi a outra coisa que levaram em consideração? Que o porto não era apropriado para passar. Quem disse que não era apropriado? Quem disse que era hora de mudar e que não era hora de mudar? Claro que a gente também tem entendimento natural das coisas. A gente, Pedro pescou a noite toda. E o entendimento dele de pescaria dizia o que para ele? Quem lembra disso? Lucas capítulo 5. Pedro pescou a noite toda e não pegando nenhum peixe, estava lavando as redes. Jesus pega o barco deles em pré. Tudo que você dá para Jesus, ele devolve melhor. Amém? Aí Jesus fez o que ensinou a? Jesus sabe como criar fé no teu coração. Então o que ele vai fazer? Vai fazer você estar exposto à palavra. Porque se Jesus não ensina, chega no barco e diz vamos para dentro, Pedro ia dizer: meu filho, havendo pescado a noite toda, não pegamos nada. E outra coisa, irmão, a gente já pescou de rede, eu, Dinho, Saulo. E quando o mar não estava para peixe, só vinha sargaço, a gente dizia: é melhor a gente parar. Porque lavar a rede dá um trabalho. Só que a gente está falando de uma rede de arrasto. Naquela época eram redes profissionais de alto mar. O trabalho que dava para lavar uma rede, você não tem noção. E depois de lavada, e se no alto mar não pegaram nada, quanto mais na beira. Algumas coisas parece que Deus permite não mudarem, para que quando algo aconteça, todo mundo saiba que foi Deus que falou. Para tal área, esse negócio aqui não dá mais, não funciona, porque passou o tempo. Todo especialista diz que aquilo não funciona mais. Mas se tiver uma palavra de Deus e uma graça, Deus cria até empresas naquela área para que aquilo funcione. Vamos lá, Jesus está ensinando a palavra. Olha para Pedro e diz: vamos para o alto mar. O que é que Pedro disse? Você é carpinteiro.
quem entende de pesca sou eu. Aí tem um texto de Provérbios, capítulo 3, 5, diz assim: confia no Senhor com a tua razão, com as tuas emoções, com aquilo que você enxerga e sente. É assim? O que é que o texto diz de Provérbios 3, 5? Confia no Senhor de todo o seu e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar ali é se apoiar, se prender, se arredar ao seu próprio entendimento, porque muitas vezes a gente vai ter que jogar fora tudo aquilo que a gente entende para poder confiar em Deus, porque o que está atrapalhando a gente é o que a gente está tentando entender. Fé não se explica, se aplica. Se Ele disse vem, vai. Não tenta aprender a andar sobre as águas, só vai. Que ao passo que você caminha sobre a palavra, você anda sobre as águas. Mas se você tentar entender, afunda. Algumas pessoas começaram caminhando em fé, mas porque racionalizaram demais, afundaram. E agora estão presos e afundados em suas emoções, em suas incredulidades, estão sofrendo e dizem: Deus, cadê você? Deus está dizendo: eu continuo no lugar que eu te chamei. Você que parou de olhar para mim e parou de ouvir aquilo que eu falei. Eu já podia encerrar agora. Não, o que eu já era suficiente, sério. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pede para Deus mudar uma situação e Deus te dá alegria nela. Para quê? Para envergonhar o diabo e dizer: olha, ele não depende de circunstâncias para ser feliz, ele depende de mim. Ela depende de mim. E Deus confunde os inimigos. Alguém diz: morreu, aí você está. Olha para o vizinho, você dá aquele sorriso, né? Tudo para fazer você chorar e você está como? Porque ele vive. Sem querer nem cantar, né? Nossa, a boca chega a estar presa. Igual a paizinho lá da TF. Nossa, sabia que a gente tem um mascote lá na empresa, gente? E na igreja também. Deixa quieto. César disse: já está cansado. Faz tempo que você não prega. César é uma pessoa. Eu gosto de gente verdadeira. Eu gostei, César. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno. Quem disse que às vezes a gente cria uma tempestade maior por tentar sair de uma tempestade? Com o nosso esforço. Quem disse que não era apropriado para passar o inverno? Os especialistas. A maioria decidiu. Tem uma palavra de Deus. Tem um homem de Deus falando. E agora tem o especialista, o motorista, o dono do barco, a maioria. E o lugar dizendo: não é para ficar. E Deus dizendo: é para ficar. Não é bom que a gente saia agora. Quem sabe mais? E quando é que o que Deus diz vai ser considerado ou levado em conta? Dizemos: sem Jesus não podemos fazer nada, e faz tudo sem Ele. Aí depois que faz toda a bagunça, vai atrás dele e não tem problema não, tá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, Ele não me levou. Ainda que eu ande, eu fui só. A Bíblia diz: tu estás, Deus não te deixa por nada. Amém? Mesmo que você erre e vá por conta própria, Ele ainda está lá para te ajudar. Ele é muito bom, gente. Porque Ele poderia vir Ele poderia até esperar o filho pródigo com um porrete de pau, com um cinturão na mão ou com uma pedra para jogar nele. Mas Ele correu com um abraço. Amém? Ele não obrigou ele a ir, a ficar, nem obrigou ele a voltar. Mas ele sabia que um dia aquele filho entenderia o coração dele de amor. A maioria decidiu. Você está indo pela maioria ou por aquilo que Deus disse? A maioria está dizendo: vai ser o pior ano. E se eu dissesse para você que vai ser o melhor ano da sua vida?
Eu estou falando de 2025 ainda. Não sei porque você está pensando em 2026. Diga agora. Ainda tem coisas para acontecer, Renê. Que presença do Espírito Santo. Deus vai arrancar angústias de corações aqui essa noite. Você vai sair daqui rindo tanto que alguém vai dizer, agora endoidou de vez. Mas é o óleo de alegria. Não das circunstâncias, mas de entender que você tem um Senhor. E que só termina quando Deus diz que termina. A maioria decidiu que deveríamos seguir. Eu vou terminar isso. Navegando, com a esperança de alcançar a Fenícia ali e passar o inverno. Este era um porto de Creta. E que dava saída para o sudoeste e noroeste. Verso 13. Soprando brandamente o vento sul. Soprando brandamente, fortemente o vento sul. E acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncora. Os ventos estão bons. Alcançamos o que queríamos. Por quê? Porque é uma vida baseada nos sentidos. Quando a conta está gorda, estou feliz. Quando tudo está bem, estou bem. Os resultados são favoráveis, então, comemoração. Podemos celebrar o Natal. Podemos matar o peru. Levantaram as âncoras. Só levante âncora quando Deus falar com você. Esteja onde Deus disse que era para você estar. Não se mova por situações e circunstâncias. Se mova pela palavra que te guiou aonde você chegou. Porque você vai precisar ouvir Deus para levar Isaac, mas vai precisar ouvir Deus para não matar Isaac. Muitos têm matado os Isaques da sua vida porque pararam de ouvir o Senhor. Levantaram âncoras e foram costeando Creta e bem próximo da ilha. Verso 14. Aqui é a parte. Todavia, pouco tempo depois. Eita, ninguém esperava, Daiane. Todavia, tudo programado, tudo arrumado, tudo, sabe aquela coisa que você programa? Vai dar certo. Programou financeiramente, programou tudo, programou a empresa, programou a igreja, seja o que for, teu casamento, tua vida, tua família, seja o que for. Mas todavia, pouco tempo depois, olha as vírgulas, é o fim? São só, diga comigo, são só vírgulas. Olha para alguém e diga, são só vírgulas. A tua história está desse jeito aqui. São só na sua história. Desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão. Quando o furacão chega, gente, conhecido como vento nordeste. Não sei como não botou nome de mulher, né? Porque todo furacão é Katrina, Catarina, só tem nome de mulher. Deixa quieto, senão nem saiu daqui hoje. Verso 15. E sendo o navio lançado para fora do curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos a... Eles tentaram controlar, mas o vento era tão forte que eles não conseguiam mais. Tem gente que só para de controlar quando perde o controle. Deus está querendo que você pare de controlar descansando nele. Há duas formas de não controlar. Uma é você confiar em Deus e descansar. Outra é quando aquilo que você está tentando controlar se torna maior do que as suas forças. Então você vai ter que parar de controlar de todo jeito. Porque tem coisas que você não vai conseguir controlar. Tem alguém comigo? Nos rendemos à fúria do mar. Cessamos as tentativas de manobra. Cessou as tentativas de manobras. E não deixamos ser. Ou deixa ser levado ou vai se acabar de vez. Verso 16. E essa parte a gente já leu. Amém? Paulo tinha dito o que para eles? Não eram para partir. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Então depois disso tudo aí, olha o que aconteceu. Eles chegaram em Cláudio, temos esforço e içamos a bordo. Eles chegaram em um lugar onde tinha muita terra. Estavam a 300 metros de profundidade. Então o navio ia encalhar. Aleluia! Quem está comigo? Uma coisa é você ouvir falar que vai passar pela tempestade. Outra coisa, quem aqui já ouviu falar de uma tempestade pela previsão do tempo? Não tem os repórteres, né, que diz, amanhã vai ser nublado, céu de chuva assim, assim, assim. Lembra que teve uma época alerta vermelha aqui em Recife?
Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é passar na tempestade. Eu saí na chuva do trabalho uma vez, que era tanta água, gente, que eu pensei que meu carro ia ficar naquele dia. Todo mundo ilhado, já tinha um monte de carro parado. E eu orei para o meu se transformar em um jet ski ou em uma lancha. E eles estavam encalhando 37 metros. Outra coisa, você diga, uma coisa é ouvir a previsão do tempo. Outra coisa é estar na tempestade. Só quem sabe o que está passando é você. É muito bom falar da vida dos outros, que a pessoa decidiria. Você não tem força para decidir a sua, quer decidir dos outros. Eu vejo um monte de especialistas. Não deixa, fica. Se fosse eu. Ainda bem que você não está lá, porque se tivesse, alguns até morriam. É muito fácil, meu filho. Do lado de fora do barco, vendo da montanha. Outra coisa é dentro do barco e com onda enorme. Já vi especialistas em pitaco? Tem gente não que passou pela experiência. E por passar pela experiência não vai levar você na decisão dela. Vai levar você a dizer assim: eu já passei por isso, mas eu jamais vou te ensinar como passar. Mas uma coisa eu vou te dizer: confia em Deus como eu confiei. Porque não existe fórmulas, existe andar no Espírito. E para cada coisa Deus tem uma forma de agir diferente. Amém? Porque a gente pega o evangelho e faz uma fórmula. A irmã orou pelo marido, Deus fez. A outra esperou, Deus fez. Mas nem sempre. A ordem de Deus é você esperar. Moisés está lá clamando, Deus diz: por que está clamando? Diga ao povo de Israel o quê? Há momento de orar, mas há momento que você tem que marchar. E ouvir o Senhor vai ser importante. Porque se alguém te diz o que é para fazer, você vai ficar parado quando era para estar agindo. Quem está comigo? E eles estavam quase encalhando aqui nessa altura. Eu quero pregar essa noite fique firme, aguenta firme. Só para acariciar o ego do irmão que está do lado, pega a mão no ombrinho dele assim, bem carinhosamente, e diga: fica firme, aguenta firme. As pessoas me dizem: você deve ter muita fé para ter começado esse negócio, para ter começado a igreja. Eu posso dizer uma coisa para você: você vai precisar de muito mais fé para permanecer do que começar. Começar é a parte mais fácil. Vai começar uma empresa, a parte mais fácil. Vai começar uma igreja, a parte mais fácil. Mas quando todo mundo que começou contigo foi embora, lembra daquele sorriso? Porque ele vive. Muitas vezes você vai cantar chorando. Porque o seu coração tem que estar no Senhor, gente. Muitas vezes tem coisas que acontecem, não é Deus que está causando, mas Deus está fazendo com que coopere para o teu bem. Em que sentido? Tirar teu coração daquilo que é abalável e colocar naquilo que é inabalável. Porque a gente sempre está criando ídolos e deuses para a nossa vida. Se Deus me der isso, eu vou ser feliz. É nisso que o diabo vai atacar. Você não precisa de nada para ser feliz. Você já é e não sabe. Quem está vivo e respirando aqui, levanta a mão para cima. Diga: se eu estou vivo e respirando. Diga: é sinal que eu ainda posso me tornar e viver tudo aquilo que Deus me criou para ser nessa terra. Tem alguém que pode dar um brado essa noite? Diga: eu ainda estou no jogo. Diga comigo: eu ainda estou no jogo, Dinho. Só acaba quando Deus diz que acaba. Só termina quando Deus diz que termina. Deus não colocou um ponto final nisso. Quem disse que você não ia ter filhos? O problema é que você está igual a Adão. Deus perguntou a Adão: quem disse a você que você estava nu? Eu nunca te disse isso. Eu me escondi porque estava nu. Deus disse: com quem você anda conversando? A quem você está ouvindo? Eu nunca falei isso para você. Algumas coisas que você vai orar, Deus está dizendo: eu nunca disse isso para você. Não sei porque você está falando sobre isso. Está ouvindo alguém que não sou eu. Quem disse que você ia ficar nesse emprego chato para a vida toda? Quem disse que você ia ficar nisso para a vida toda? Quem disse a você? Deus disse: eu não disse isso. Deixa quieto. Hashtag Deus tem um ponto final. Parece um jargão esse tipo de pregação, né? O que eu quero pregar aqui essa noite é: fica firme.
Não se trata de começar. Diga, não se trata de começar. Se trata de permanecer. Sabe qual é a situação que você vai ver Deus agindo? Pergunta para mim. Qual é, pastor? A que você permanecer confiando nele. É aquela que você permanece. Você nunca vai ver Deus agir naquilo que você desistiu. Quem está comigo? Paulo disse, eu sabia. Paulo sabia o que era começar, gente. Bem, ele fundou 15 igrejas em lugares que a cultura não sabia nada sobre Jesus. 15 igrejas esse cara tinha fundado, ele sabia o que era começar. Mas aqui em Atos 27, Deus está nos ensinando que o maior segredo não está na fé daquilo que você começa, mas naquilo que você tem fé para seguir em frente. E seguir em frente muitas vezes não é permanecer com algo, mas é seguir em frente para aquilo que Deus falou. Amém? Porque você pensa, se é para aguentar firme, então vou aguentar nessa situação esperando. Mas muitas vezes aguentar firme não é ficar no lugar, é ficar com a palavra. Tem alguém comigo? Aleluia! Porque o natural vai dizer a você, as condições estão favoráveis, igual a ele. Se basearam no piloto, no dono do barco, se basearam nas condições climáticas, mas de repente os ventos mudaram. Você confia numa conta, confiou em alguém, confiou em coisas, e de repente a pessoa que te prometeu não cumpre, as condições climáticas mudaram, e agora? Se tua fé está nessas coisas, elas vão variar sempre. Entendeu agora? É por isso que a nossa confiança tem que estar em quem? Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu e não te apoia no teu próprio, porque o mar está dizendo não tem peixe, mas Deus vai dizer para você, pega as redes e vai mais profundo. Não tinha peixe até eu chegar no seu barco, porque Jesus está com você, você tem um favor de Deus. E uma coisa eu posso te dizer, na mesma noite que foi a maior frustração de Pedro, foi a noite do maior milagre da vida dele. Naquilo que você acha que é perca, pode ser o maior ganho da sua vida. Naquilo que você acha que é destruição, pode ser a maior vitória da sua vida. O que você precisa é ouvir Jesus nisso. Tem alguém comigo? Por quê? Porque não tinha peixe até Jesus falar. E aí o que é que Pedro disse? Senhor, havendo pescado a noite toda. Ele ainda diz, havendo pescado a noite toda. E outras palavras, Senhor, eu estou cansado. Já lavei as redes, se eu não pegar nada, Senhor, que frustração eu vou ter. Havendo pescado a noite toda, não pegamos nada. Mas sobre a tua, diga a partir de hoje, não vou viver de emoção, não vou viver do que sinto, não vou viver do que vejo, mas eu vou viver uma vida baseada naquilo que a palavra de Deus estabeleceu para a minha vida. E a palavra de Deus nunca vai te levar a uma vida de derrota e de fracasso. Tem alguém comigo aqui hoje? Então diga, eu estou vivo, eu ainda estou no jogo. Tem uma frase que botaram, bora viver. Eu vou mudar hoje, diga, eu ainda estou no jogo. Uau! Só que eu sei como termina. Não sei vocês, mas no fundo do fundo, lá dentro tem uma voz e você sabe como vai terminar. Quem aqui se lembra quando o Brasil foi campeão da Copa das Confederações, antes da Copa do Mundo aqui em 2014, teve a Copa, um ano anterior, as Copas das Confederações. E o Brasil estava jogando contra a Espanha e levou 1-0. Nesse dia o Brasil ganhou de 4-1. Vamos dizer que no primeiro tempo, você veio para a igreja e o jogo do Brasil está rolando. O Brasil está jogando contra a Itália, seja com quem for. E o Brasil leva um gol. Vou melhorar. Você veio para cá, mas não assistiu o jogo, porque você ama tanto celebrar Jesus numa celebração, que você disse, eu vou gravar o jogo, vou para a celebração, quando terminar eu assisto. Só que quando terminou, chegou um camarada tipo Davi, baterista, e disse a você o resultado final. O Brasil ganhou de 4-1. Aí você chega em casa, feliz da vida, e vai assistir o jogo. Quando começa a assistir o jogo, a Itália fez 1-0. Como é que você fica? Você fica triste? Você fica preocupado? Fica ansioso? Por quê? Diga, eu já sei o resultado final.
O que é fé? Viver como se já? Você vive pelo resultado final. E quem trouxe o resultado final? Uma obra consumada. Você não entendeu. Toda a nossa vida é baseada no que Cristo terminou. Então já sei o resultado final. Contra o câncer, contra as doenças, contra a crise, contra tudo. Que diremos depois dessas coisas? Diante dessas coisas. Olha a nossa resposta de fé. O problema é a nossa resposta de fé, que está baseada naquilo que sentimos, não naquilo que cremos. Quem está comigo, gente? Contra tudo e todos, o que é que Paulo disse? Se Deus é por nós. Então, se você chegasse em casa agora e fosse assistir um jogo e visse o Brasil levando 1-0, como você se sentiria? Sabe qual é o problema? É que você não está vendo mais o resultado final. Você está vendo 1-0 que está levando. Só que o Brasil não teve só uma virada. Ele teve uma grande, que é 4-1, gente. É uma virada daquelas. Deus vai virar o jogo de uma forma que o primeiro gol que você sofreu, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. No lugar da vergonha haverá dupla. Percebeu que áreas que você foi humilhado, pisado, Deus vai te levar lá de volta, mas exaltado. Como levou Moisés, o lugar que Moisés foge, ele volta para libertar. Porque agora Deus enche ele da palavra, da vontade dele. Tu vai voltar para lá de onde tu fugiu, mas tu vai voltar agora totalmente com estruturas diferentes. De onde você fugiu, eu te faço voltar para enfrentar, mas agora debaixo de armas que eu vou te dar. Põe tua mão dentro da camisa, vira a lepra. Pega o teu cajado, joga no chão, vira a cobra. Nem Moisés entendeu o poder que tinha. Mas eu sou gago, não sei falar. Leva Arão, pode até levar Arão, mas a unção está sobre você. Pega no ombro de alguém e diga: você passou muito tempo celebrando a vida dos outros, mas chegou a hora de você ser celebrado, porque a promessa está em você. Diga: não está em Arão. Fala para alguém, diga: não está em Arão, está em você. Diga: Arão pode até tentar falar, mas a unção e a promessa na tua vida vai falar mais alto. Até a gaguice vai embora. Tuas deficiências vão embora diante daquilo que Deus vai fazer. Quem está comigo que está entendendo? Há uma unção e um poder operando sobre aquilo que Deus está operando na tua vida. Lugares que um dia você fugiu, teve medo, agora Deus te leva honrado e exaltado. Pessoas que um dia te humilharam, agora estão te pedindo conselho. Vai! Olha para o teu vizinho e diga: o inverso da graça. Toda área que o diabo atacou, Deus vai derramar tanta graça, mas tanta graça, mas tanta graça, para humilhar e mostrar para Satanás que ele é Deus na tua vida. Você não sabe, eu fui abusado, é? Eu vou te usar agora para curar tanta mulher que foi abusada, que o diabo vai dizer: não era para eu ter mexido com ela. Tá bom, eu acho que vocês não querem que eu pregue mais, vou parar. Queria chamar o louvor aqui à frente. Vou parar na metade essa. Eu ia dizer, vou deixar para quarta, mas quarta não tem, né? Só domingo. E domingo é Natal. Oh, meu Deus. Paulo sabia em Atos 27 que o maior segredo não está na fé daquilo que você começa, mas na fé naquilo que você tem fé para seguir em frente. Amém? Quem está comigo? Sempre que eu falo de tempestade, eu lembro. Quem lembra de Pedro aqui? Quem lembra de Pedro aqui? Mas ninguém lembra de João que ficou no barco. Só Pedro é lembrado, porque afundou. Mas e João que teve fé para ficar? Tem alguém comigo? Esse ano eu fiz 44 anos. Nossa, nem parece, é verdade. E eu fico vendo pessoas indo e vindo. A moda que existe não existe mais. Um dia era boca de sino, agora é boca de funil.
Já viu aquela calça que era boca de sino, que era desse tamanho a boca? Agora é boca de fundido, não cabe nem a perna. Para passar a perna tem que botar graxa. Semana eu vi uma pessoa com uma calça que eu disse, não. Tu tinha que estar viva mesmo, César, para animar. Se César tivesse partido, irmão, com aquele, infarto, meu Deus do céu, como seria a nossa igreja? Perderia a alegria, viu, César? Até eu fui olhar para mim agora. Quando eu penso em tudo isso, gente, eu penso que precisa ter mais fé para ficar ou para sair do barco? Hã? Agora eu estou pregando para pessoas que estão na tempestade e pensaram em abandonar o barco. Como Deus pode te chamar para permanecer em algo que parece que está quebrado por dentro? Um lugar totalmente quebrado e despedaçado. Só que Deus pega um coração quebrantado e faz o quê? Restaura. Fica de pé em nome de Jesus. Senti que é hora de parar. Diga, não é pelo que eu passo que determina onde eu vou chegar. Diga, é para quem eu dou ouvidos. Tem pessoas que estão passando coisas piores que você, mas não perderam a alegria, nem ficaram amargas, nem desanimadas. Passaram por dores maiores, pressões maiores, mas estão bem. Por quê? Porque focaram na coisa certa. Quem está comigo? Não é pelo que você passa que determina onde você vai chegar. Diga, é para quem eu dou ouvidos. Paulo diz, eram para ter me escutado, mas agora eu estou falando de novo. Ou seja, Deus está dizendo que enviou seu anjo essa noite e disse para mim, você me pertence. Ele diz, o Deus a quem eu pertenço. Há momentos na nossa vida que a gente precisa saber a quem pertencemos. Diga, o Deus a quem eu pertenço. Eu pertenço a Ele. Levanta a tua mão, diga, Satanás, você perdeu. Eu pertenço a Deus. Eu sou propriedade dEle. Saber a quem você pertence faz toda a diferença. Há uma unção profética essa noite aqui, gente. Há uma unção de Deus levantando corações aqui essa noite. Deus está dizendo, não é o que está acontecendo, o que aconteceu deixou de acontecer, mas é continuar me ouvindo. O tema dessa mensagem é: permaneça firme no descanso. Tudo que está acontecendo é para tirar você desse lugar em Deus. Paulo disse, o Deus a quem eu pertenço enviou um anjo. Deus ainda tem anjo, gente. Deus ainda envia anjos nas situações. Coisas que parece que nunca vão acontecer por causa de intervenções divinas. Causas que são assinadas. Ah, mas essa está tudo em recesso. Deus faz algo ser criado. Deus tira o sono de alguém para ler as cartas e lembrar do que Deus fez através de você. E alguém diz, o que foi feito a esse a Mardoqueu, judeu que fica na porta? Como ele foi recompensado? Deus vai te recompensar no tempo certo. Recompensas do Senhor sobre a tua vida. Não desista do que Deus falou. Quando o seu coração estiver despedaçado, é importante habitar no amor de Deus. Habitar no amor de Deus vai fazer você desfrutar da sua presença. Sabe, você ir para aquele momento de adoração com Ele, de ficar com Ele, de habitar no amor dEle. Ele me ama, eu pertenço a Ele. Ele me ama tanto
quanto Ele enviou Jesus por mim. Porque tudo que o inimigo quer é tirar tua mente para as pressões, para os problemas, para a tempestade. Mas você fica no barco e diga: eu estou atravessando com a palavra que Ele me deu. As tempestades não são maiores que as promessas. As tempestades, as dificuldades, as pressões não são maiores do que aquele que diz: chegamos até a outra margem. Eu vou entrar e vou permanecer e vou chegar até o outro lado. Por quê? Porque alguém disse que eu ia chegar lá. É por isso que a gente fica pensando: mas Deus, você não está vendo o que eu estou passando? Tem gente passando coisa pior. Eles saíram de um lugar por meio do caminho e perderam a direção, perderam a rota. Você traça um plano e as coisas mudaram. Quando você perde a direção, deve se perguntar: para quem eu dou ouvidos? E por quem eu vou ser guiado agora? Essas duas perguntas devem ser feitas na crise. Agora eu paro de pregar, vamos soltar a canção, a adoração. Só me vem uma música no coração. Se vocês sentirem outra, é aquela Caminho no Deserto. Foi a que veio no coração. Deus ainda abre caminho onde não tem caminho. A gente pensa: eu estou precisando de dinheiro. Deus diz: você está precisando é da minha presença, do meu amor, para curar você, até você ficar bem, para ganhar o dinheiro que tem que ganhar. Porque senão essas coisas vão destruir tua mente e você não vai ter ideia, sabedoria. Dá para cantar, João? Isso é uma equipe de louvor extraordinária. Vai vir tanta gente para esse grupo de música que vai ter fila para as pessoas participarem. Domingo eu cheguei aqui e percebi algo. Você pensa: quanto mais músico botar, né, vai ser mais difícil cantar. Não, parece que tem mais unção e mais fica bom, mais. Porque existe algo no coletivo. Por isso que Deus muitas vezes não permite o individualismo, mas que o coletivo funcione para que as pessoas entendam que há graça e unção na comunhão, na unidade. Eu olhei daí debaixo domingo e disse: uau, tem mais gente e está mais perfeito. Fecha teus olhos, deixa a presença do Espírito Santo levantar você por dentro. Eu estou pregando para pessoas que iam pular do barco. Eu estou pregando para pessoas que não sabem mais a rota, porque os ventos, a condição mudou, mas Deus não mudou na condição. As condições naturais mudaram, mas Deus não mudou. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo teu Pai, Ele continua cuidando de você, Ele continua te amando, Ele continua te perdoando, Ele continua provendo, Ele continua te direcionando. Ele é Deus. Eu confesso para vocês que essa pregação foi totalmente inspirada, porque ainda não acabou. Vamos cantar. Ele está aqui fazendo milagres, Janaína.